Voltando aqui. Voltando aqui. Porque estava travado. Tá tudo direitinho agora? Oi, oi, oi. Francisco Abdala, acabei de te ver. Todo mundo entrando. Bem-vindos, Maria. Paula Clerma, agora sim, né? Agora só tô esperando a Natália, que já estava aqui aquela hora. Eu não pus no 4G, não. Na minha internet. Se der problema, me liga de novo, por favor. Tá ótimo agora. Procurando se a Natália tá aqui. Rani, Herman, Maria, Elsbieta. Procurando a Natália aqui. Achei. Curi. Lícia Fábio. Ê! Deu certo! Não acredito! Nossa, tava Isso, ficando agoniada já. Eu tô aqui! Eu tô aqui! isso é um Por ótimo favor! sinal. É sinal que nós duas vamos ficar ricas. Claro, claro, cada vez mais. Vamos deixar quem está na live muito rico também, com certeza. Também. Bem-vinda, Natália. Acabei de te apresentar aqui, para quem ainda não te conhecia. Você é gaúcha? Não, Joyce, mas as pessoas acham que eu tenho um sotaque um pouco gaúcho, mas eu sou paulistana, paulista, enfim, eu E nasci só em esse Mogi das sotaque, o que Cruzes. que é? Isso aqui é alguma falha genética mesmo no cérebro da pessoa, que aí faz eu falar assim desse jeito. Mas eu Mas está sou dando paulistana. certo. Está Ah, dando é? certo. Obrigada, eu adorei o convite, estou super feliz, estou me sentindo muito, muito glamurosa. Eu já falei para as pessoas que não vou mais respondê-las no WhatsApp, vou bloquear primos no Instagram, porque agora que eu falei com a Joyce Pascovitch do Glamurama, eu sou muito famosa. E é isso, fiquei nojo agora. Então tá bom. A Morgana, eu fico feliz, tá? Eu fico orgulhosa. A Morgana falou para mim que tá ruim. Você acha que eu tenho que pôr no 4G? Para mim tá ótimo, tô te vendo, tô te ouvindo super bem. Então, se piorar, alguém me avisa, tá? Tá bom. Bom, você é toda bonitona, Natália é toda charmosa, ficou falando aí Olha. bonito, tudo, tem um monte de seguidores. Por que você escolheu esse caminho do financeiro? Você acha que esse assunto é de extrema relevância no mundo moderno? Olha, Joyce, eu claro, acredito que é de extrema relevância para todo mundo e já é há um bom tempo. E sei disso porque reconheço a importância da educação financeira, investidora na minha vida e que eu não tive dentro de casa. E eu tive que ser autodidata e buscar essas informações sozinha E nos por que você meios, foi atrás? porque eu queria dinheiro para conseguir as coisas que eu sonhava em ter e que meus pais não podiam me dar. Então, eu falei, bom, já que eles não têm dinheiro e é dinheiro que vai me proporcionar isso, eu queria primeiro ter um carro, depois eu queria ter um apartamento, depois eu queria poder parar de trabalhar. O que você Então, trabalhava antes que você queria parar de trabalhar? eu sou jornalista de Sim, formação. sim. Eu trabalhei durante muito tempo na TV, comecei como estagiária no SBT. Depois trabalhei 8 anos na Record como repórter e apresentadora lá. Não cobria economia, fazia variedades, então fazia muita pauta de saúde, de comportamento, cobri muita tragédia, viajei o Brasil inteiro, né? Conheci muito o Brasil, o que me ajuda muito hoje a gerar conteúdo para todas as pessoas numa linguagem simples, porque não adianta a gente falar difícil, porque senão as pessoas não vão entender. Com certeza. Então, eu sempre gostei de estudar sobre finanças para mim. Sempre gostei de entender sobre investimentos para mim. E aí, quando eu comecei a perceber que as pessoas não faziam questão daquilo, eu sempre fui muito mandona, digamos, e falei, como assim as pessoas não gostam de falar sobre dinheiro? Como assim as pessoas não investem?
Tipo, não importa que ela, do faxineiro ao médico, não importa o quanto você ganha. Importa o quanto você gasta e o que você faz com o que sobra. E dá para você investir com pouco dinheiro, dá para você crescer profissionalmente. Não é porque você nasceu de um jeito que você vai morrer daquele jeito. E eu Com sabia porque eu era certeza. prova daquilo que eu estava dizendo e conheci tantos outros nessa minha caminhada, né, dentro da reportagem. E aí eu queria mostrar para as pessoas que isso era possível. Criei primeiro um blog em 2014. E aí depois fiz o canal no YouTube, e aí isso virou uma empresa e estamos aqui hoje, 5 anos Você depois que emprega quantas pessoas? 40 pessoas hoje. Que maravilha! Hoje Que são maravilha! 40. Em breve serão 44. A gente abriu 4 vagas novas hoje. Nossa, em Durante a plena pandemia. pandemia, durante a pandemia a gente empregou 19 pessoas. A gente dobrou o tamanho da equipe durante a Porque as pessoas pandemia. estavam te procurando mais durante a pandemia? Na verdade, um pouco disso, mas era muito planejamento, né? Que, enfim, já tinha algumas coisas para acontecer e a pandemia não interrompeu esse plano que eu já tinha criado para a empresa. Então, a ideia já era a empresa se estruturar melhor esse ano. Contratar outras pessoas de mercado, trazer uma robustez, digamos assim, né? Mão de obra um pouco mais qualificada, para fazer o negócio crescer e impactar mais pessoas. Porque o Me Poupe não sou só eu, né? Eu sou hoje a principal cara do negócio, mas a ideia é que ele cresça e apareça cada vez mais para que a gente O possa que você impactar quer cada vez virar? mais Você quer se pessoas. transformar em quê, o seu negócio? Qual é a sua ideia? O Me Poupe, ele é uma grande plataforma. A gente usa o conteúdo para mudar a vida financeira das pessoas, né? Então, de verdade, não tem como comparar Me Poupe com nada que exista, assim. A gente usa os meios de comunicação para gerar transformação, mas a gente também tem ferramentas, tem curso, para mudar, né, essa chave da cabeça e, Das consequentemente, pessoas. mudar o bolso também das pessoas, isso mesmo. As pessoas não conseguem se virar sozinhas, né, Natália? Olha, conseguem, mas elas precisam de conceitos, elas precisam aprender, né? E aprender nem sempre é legal, aprender nem sempre é bacana, a gente não curte muito É aprender. chato, E foi, né? e foi por isso que eu fui usar o entretenimento a serviço da educação. Então a gente chama isso de edutainment. E para chamar de um jeito bonito, Eu não conhecia esse ou nome. edutainment é você usar o entretenimento a serviço da educação. E aí lá atrás, mesmo sem saber disso, eu disse que o que eu fazia era entretenimento financeiro. Depois é que eu fui descobrir que já existia Um nome. essa vertente, né, principalmente, né, enfim, Estados Unidos, Europa, onde o entretenimento é usado para a educação, que é o edutainment. Natália, qual é o problema do brasileiro quando se trata de dinheiro? Olha, dá para enumerar por ordem alfabética, Joyce. Fala Mas uns três. olha, para mim, o maior problema de todos é a falta de confiança. O brasileiro não confia nas instituições, ele não confia no futuro e ele não confia em si mesmo. Então, como ele não acredita muito nas coisas, é quase se a gente fosse levar para uma coisa meio espiritual, uma falta de fé. O brasileiro não acredita que ele pode, que ele é capaz de crescer. Ninguém disse para ele que isso era possível. Isso que eu ia te Ninguém disse perguntar. Por que, que ele não acredita? Tem algum motivo, né? Porque o brasileiro não é claro, bobo, né? pois Ele não é, mas acredita é porque eu acho que que ele... Me diz. são anos de corrupção, são anos da forma, assim, vem desde a forma como nós fomos colonizados lá no passado, da maneira como as pessoas mais pobres não são inseridas na sociedade, não têm acesso à educação, então é como se tudo fosse um grande privilégio, e é. Mas isso só vai começar a mudar quando a gente explicar para as pessoas, através da educação, que é só com conhecimento que elas podem acessar a independência financeira, poupar dinheiro e aprender a cuidar melhor daquele dinheiro, entendeu? Eu tenho entrevistado pessoas muito interessantes nessa pandemia e muitos representantes de vários segmentos que eu resolvi focar. Resolvi focar no tema racismo e no tema saúde pública.
Fora tudo o resto que eu faço, mas eu gosto muito de cada vez mais poder colaborar nesses dois temas. E quando a gente fala muito sobre racismo, tem muito a ver com educação, né? A educação é que vai libertar o brasileiro, que vai colocar ele em outro patamar, que vai possibilitar ele, vai dar acesso, né? Eu acho que é Sim. isso mais ou menos também que você está falando. A Natália, educação é o que coloca fala. todo mundo em pé de igualdade. Porque quando a gente fala sobre cultura de meritocracia, isso não pode existir no Brasil, porque a meritocracia só é possível de você falar, né? Tipo, não, quem quer consegue. Isso não é verdade no Brasil, porque primeiro você precisa sair todo mundo do mesmo lugar. Quando todo mundo puder ter o mesmo ponto de partida, né? Aí sim, Sair, aí a gente pode falar sobre meritocracia. concordo com Então, você. isso que se fala sobre uma economia mais liberal e tudo mais, e existem várias frentes, enfim, de estudos a respeito disso, concordo, mas que bom que existe uma linha liberal que também acredita que em alguns momentos o Estado é responsável por colocar todo mundo para que todo mundo possa sair do mesmo lugar. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente nunca teve uma política pública que tivesse como prioridade colocar todo mundo no mesmo nível para que todo mundo saísse do mesmo lugar, porque isso leva tempo. A educação leva tempo. Não é algo que você faz hoje e vai refletir e gerar frutos daqui a 1 ano, daqui a 3 anos. Não, é daqui a 20 anos que você vai ver Eu o acredito que é daqui fruto. a séculos. Não precisa levar tanto tempo. Mas até Não, eu porque acho que o que você está falando, sim, pode acontecer daqui a 20 anos, mas no Brasil a gente está longe disso, tá longe porque né? não tem ninguém interessado, né? Mas quando a gente olha para países como a Coreia do Sul, quando a gente olha para a própria China, o investimento que foi feito em educação, até para vizinhos nossos, né, que tem um investimento muito mais alto, Chile, México, a gente percebe que o que falta é um olhar cuidadoso para a educação. Concordo, concordo. Natália, quais são as dicas que você daria para quem quer começar a pensar mais a poupar? Para quem nunca pensou em poupar, e qual é o primeiro passo que você fala para a pessoa? Acho que a primeira coisa, Joyce, para qualquer pessoa que queira poupar, é saber por que você está poupando. Primeiro, ter um objetivo muito claro. Então, por que eu estou juntando esse dinheiro? Eu gosto de usar o meu exemplo porque, assim, lá atrás, tá? Eu tinha 7 anos de idade, porque queria comprar um carro quando eu tivesse 18. Porque eu descobri que se eu tivesse um carro, eu podia dirigir. E que se eu pudesse dirigir, eu podia ir para qualquer lugar. E se eu pudesse ir para qualquer lugar, eu podia sair de casa. Então, eu comecei a fazer essas associações na minha cabeça. Então, eu entendi que, pô, carro, liberdade. Então, quando você começa a entender que o teu sonho de consumo, ele pode estar atrelado a algo muito maior do que só um prazer, uma satisfação imediata, poupar e investir passa a ser algo que faz sentido. Porque o que acontece muito, assim, hoje a gente fala para 15 milhões de pessoas por mês no Me Poupe. E o que acontece muito mas para que eu vou fazer isso? Eu posso morrer amanhã. Mas eu não vou levar o dinheiro comigo junto pro túmulo e tudo No mais. caixão. Essas frases feitas que quando você coloca mesmo, tipo, na racionalidade, não fazem o menor sentido. Porque aí eu E pergunto, atrapalha, né? super, super atrapalha, não ajuda em nada esse tipo de crença. Eu falei, tá, mas e se você não morrer? Você já parou para pensar nisso? E até quando a gente olha a expectativa de vida do Brasil, que está ali perto de 80 anos, que a chance de você sobreviver é muito maior do que a chance de você morrer amanhã. Eu falei, então não faz muito sentido quando você olha para um negócio chamado realidade. Então, a primeira coisa é, o que você quer? Né? Então, traçar e deixar essas metas muito bem definidas. O que eu quero, para quando eu quero, quanto custa e qual é o plano, né, estratégico, qual é o planejamento que eu preciso fazer para ter isso lá no futuro. Então, sem meta, não se investe. Porque senão, qualquer dinheiro que você tem, eu chamo que é tipo, quem quer, não tem essa de guardar dinheiro. Guardar dinheiro é errado, porque quando o dinheiro está guardado, é como se fosse um pano, uma toalha. Que você, eu guardei essa toalha. Qualquer ocasião é ocasião para você pegar a toalha e usar em outra coisa. Agora, quando você investe, você está aplicando aquele dinheiro com um objetivo.
Existe um porquê daquele dinheiro estar ali. E fica até mais fácil de você ser mais focada e dar não para as tentações, porque a gente sabe que é o tempo inteiro alguma coisa entrando no nosso caminho. É um marketing, é compra aqui, faça não sei o que lá. Mas quando tem um objetivo claro, fica muito mais fácil. Não é de dar não para isso, é dar sim para o meu objetivo. Então, é uma forma completamente diferente de você enxergar o dinheiro como um meio para você alcançar os seus objetivos. Em que você investe hoje em dia, você? Hoje eu tenho uma carteira bem diversificada. Variada. É. Tem fundos imobiliários, tem ações, tem renda fixa, tem apartamento, tem, putz, tem fundo de câmbio, tem ouro, tem um pouquinho de um tudo ali, né? Porque é assim que a gente deve fazer. É. Para não ficar refém de nenhuma coisa que suba e desça e aí você ficar refém, é isso? Exatamente. A gente viu agora nessa pandemia. Quem tinha dinheiro só em ações teve uma desvalorização muito grande. Quem tinha dinheiro em ações, mas de repente tinha ali uma proteção no câmbio, não teve tanto impacto assim, né? Não teve uma desvalorização tão grande. Tem a questão também dos objetivos, né? Então, essa minha carteira de investimentos, ela está focada no futuro, porque não preciso de dinheiro hoje. Então, eu tô investindo para daqui a 5, 6 anos, para aí sim fazer um outro uso desse dinheiro. Mas por enquanto esse dinheiro está lá trabalhando sozinho, gerando dividendos, está uma maravilha. Você considera que você já está, vamos dizer, rica com Y, RYCA? Olha, Joyce, eu acho que assim, pode parecer meio piegas, mas hoje eu tenho uma condição financeira que me permite parar de trabalhar se eu quiser. Se eu não quiser trabalhar nunca mais, hoje com 35 anos eu posso. Eu tenho essa opção, que era algo que eu pensava em ter concretizado como meta aos 45 anos. Então, hoje, aos 35, eu já posso falar: caramba, não preciso mais trabalhar. Mas a riqueza Explica para a maior. gente o que quer dizer eu não preciso mais trabalhar. Qual é o cálculo que a gente precisa fazer para chegar a essa conclusão? Boa, boa pergunta. Vamos lá. É um cálculo que a gente usa, né, como estratégia de planejamento financeiro pessoal. A gente leva em consideração a taxa Selic mensal para ter uma conta muito conservadora, tá? Então é para não encher a cabeça de ninguém de ilusão aqui. Então hoje, se a gente tem aí uma rentabilidade mensal bem basicona, tá? Sem fazer nenhum esforço, hoje uma pessoa vai ganhar 0,30% ao mês. Vamos ser mais conservadores, 0,20% ao mês. Então, se eu quero viver com R$ 1.000, se eu quero viver com R$ 2.000, eu estou falando de R$ 1.000.000 na conta, que é o 0,20% ao mês. Então, hoje, quem quer viver com R$ 2.000 por mês deveria ter R$ 1.000.000 na conta, rendendo pelo menos 100% do CDI, para que possa tirar esse dinheiro todos os meses. Mas a gente também pode levar em consideração uma carteira de ações, ações que pagam dividendos, pode levar em consideração também fundos imobiliários que pagam aluguéis todos os meses. Existem outras maneiras de fazer, mas assim, para simplificar. Então, se hoje você quisesse viver com R$ 2.000, você precisaria ter o seu R$ 1.000.000 na conta. Então tem que ter muito mais do que isso, né? Porque com R$ 2.000 ninguém vive, né? Muita Certo? gente vive com R$ 2.000, né? Mas aí essas pessoas não têm 1 milhão, né? Aí não tem 1 milhão, exatamente. Então, assim, é um equilíbrio difícil de se fazer. Mas aí, Joyce, tem algo que a gente infelizmente não aprende na escola, que é um negócio chamado juros compostos, que eu aprendi muito cedo, entendendo essa questão dos investimentos, e essa foi a minha sacada, porque eu comecei a investir muito cedo. E quanto mais cedo você começa, menor é o esforço que você precisa fazer, porque o seu dinheiro trabalha sozinho. São juros compostos, ou seja, são O que juros você sobre investia juros. no seu começo? No começo, meu primeiro investimento perdi muito dinheiro, foi um fundo super agressivo, bem na época da bolha
em 2008. Então, foi um dos primeiros investimentos que eu fiz. E depois, até 6 anos atrás, eu tinha dinheiro só em previdência privada. Eu não tinha tudo isso. Então, assim, dá para você evoluir muito rápido na sua vida financeira no momento em que você consegue descobrir outros investimentos. E é isso que eu faço hoje no Me Poupe e no meu curso com os meus alunos, que é para que eles consigam descobrir mais depressa o que eu levei anos para descobrir. Então, Sim. assim, hoje, em questão de meses, você tem acesso a esse mundo novo e você tem capacidade, ainda que você não tenha tanto tempo. Ah, eu tenho 50, 60 anos. Ok. Com mais idade, você vai ter que tomar mais risco para ter uma carteira que vai render mais. Com menos idade, você pode ter menos risco e fazer esse dinheiro, os juros compostos, trabalhar para você. Porque o tempo é o grande aliado do enriquecimento de qualquer pessoa. Ótimo, muito interessante. Deixa eu dar uma explicação aqui. Eu não quis dizer que ninguém vive com R$ 2.000. Eu quis dizer que quem vive com R$ 2.000 não consegue juntar 1 milhão. É muito difícil. É Sim, muito com difícil. certeza. Isso é um sonho praticamente impossível, né? Então, Aí isso é que eu que quis tá. dizer. Não que seja impossível viver com R$ 2.000. Eu só acho que quem ganha R$ 2.000 não consegue juntar 1 milhão. E aí é que tá, Joyce. O que a gente precisa mostrar para as pessoas é que você não precisa ganhar R$ 2.000 para sempre. E essa é a minha batalha para virar essa chavinha ali dentro. Não é porque você ganha R$ 2.000 hoje que você vai ganhar R$ 2.000 para sempre. Sim, é Então, o começo, né? por que não trabalhar com um planejamento de carreira? Então, o que você precisa aprender? Quem da Como faz sua. um planejamento de carreira? Primeira coisa é você enxergar quais são os escopos que aquilo que você resolveu fazer te permitem. Então, o que eu mais ouvia na época da TV é: jornalista não fica rico. Jornalismo não paga muito bem. Nossa, jornalista é tudo ferrado, não sei o quê, nunca vai ter dinheiro, babá. Se você olhar para uma redação, é verdade. Se ganha muito pouco, se trabalha muito e se ganha muito mal. Mas quando você enxerga o ofício do jornalista e hoje, com as ferramentas que a gente tem, site, blog, infoproduto, canal no YouTube, redes sociais, empresas precisando ir para o digital, onde a competência de um jornalista ela é tão importante. Ser jornalista é o que me permitiu montar uma empresa em Chegar 5 anos, aqui, né? chegar até aqui. Mas porque eu não fiquei travada naquele mundo pequeno das 4 paredes de uma redação. O meu universo nunca se restringiu à empresa que eu trabalhava. Então, para você poder expandir o seu salário, primeiro você precisa expandir sua cabeça, porque senão o seu salário vai acompanhar a tua mentalidade. É difícil, duro, muitas pessoas me odeiam por isso, outras me amam por isso, por entender, tipo, uau, eu nunca tinha parado para pensar que o meu ofício não são as 4 paredes que eu ocupo e que hoje são as 4 paredes da minha casa, porque nem mais para redação eu posso ir. Então, quando me falavam: Natália, tá todo mundo demitindo, você vai sair da empresa, porque eu pedi demissão, né? Você vai sair justo agora e tal, e não sei o quê. E aí, quando eu cheguei aqui fora, eu me sinto tipo fora do Big Brother, assim, sabe? Quando eu vim pro mundo de fora, eu falei: caramba, mas calma aí. Então quer dizer que tem trabalho? Quer dizer que tem oportunidades? Eu comecei, tipo, falar com os meus colegas jornalistas, tipo, mano, você não tem ideia, precisam de você aqui fora e vão te pagar muito melhor e você vai fazer o seu salário. Você tem capacidade de multiplicar, tipo, pensa num múltiplo de 10 do que você ganha hoje. É o que você pode fazer aqui fora. Só que dá medo. Então, assim, a Claro. primeira coisa para você começar a ganhar mais é entender que você não é o que você faz hoje. Você está o que você faz hoje, mas você não é isso. Muito interessante. Essa possibilidade, essa abertura. Muito bacana. Estou gostando muito, Natália. Eu Tô não sentindo, Joyce vai sair daqui, ó. Uau, você que já é super mulher empreendedora, nossa, um ícone e tudo mais. Estou já sentindo É ferver o bom, seu né? cérebro. Porque eu estava pensando enquanto estava falando que é uma coisa um pouco também de mulher. Parece que mulher é mais corajosa, mais ousada, porque talvez porque a gente precisa
se colocar, né? Os homens já se colocam desde que nasceram. Mulher parece que precisa se colocar mais, então vai com menos medo. Estou errada? Olha, é difícil dizer isso, porque os números mostram o contrário, né? Quando a gente fala sobre empresas lideradas, grandes empresas lideradas por mulheres, eu acho que a gente está Isso é passando por outra coisa. a Eu gente está passando concordo com por um você, ainda movimento falta de muito. está passando por um movimento de migração. As mulheres dão mesmo as caras, tipo, pô, tem que fazer, eu vou fazer, mas elas ainda têm muito receio de o próximo passo a dar, sabe? O que que minha família vai dizer, o que que os meus filhos vão dizer, o que que meu marido vai falar, o quanto de trabalho eu vou ter que fazer para poder me dedicar a essa função. Essa dupla ou tripla jornada ainda é algo que segura muitas mulheres, não tenho a menor dúvida. Mas com a gente cada vez mais discutindo sobre isso, tenha despertado também. Então quer dizer que eu não preciso ficar em casa? Quer dizer que não é uma responsabilidade só minha cuidar dos meus filhos? Não, até porque é 50-50, né? Tem XY ali no né? Nos Sim, sim, cromossomos. Tipo, você não sim. fez aquela criança sozinha, então seria uma É, responsabilidade de ambos mesmo. o famoso 50-50. Exatamente, exatamente. Natália, você é casada? Eu sou casada. Tô olhando para ele aqui. E em finanças de marido e mulher, pode meter a colher? Como é que é? Olha, coloquei um vídeo sobre isso hoje lá no meu Instagram. Acabei de colocar um vídeo sobre isso. Para muita gente, o casamento é uma união de corpos, de alma e de dinheiro. Eu, particularmente, não acredito nisso. E não acredito por saber o número de mulheres que, infelizmente, se transformam em vítimas e presas a um relacionamento porque criou-se um elo tão coligado que no momento em que se vê em situações até de abuso físico, psicológico, enfim, ficam nessa situação. Então é por isso que eu defendo o meu, o seu e o nosso. Então, até porque sonhos, eu posso ter sonhos em conjunto, mas eu também posso ter sonhos Sonhar sozinha. individuais. Eu acredito que não é porque eu me casei que eu virei uma siamesa. Eu acredito que eu tenho as minhas vontades, os meus desejos, ele tem as vontades e os desejos deles, e nós temos os nossos desejos e os nossos planos. E eu acredito na proporcionalidade. Se eu ganho menos do que você, eu contribuo menos do que você para a nossa moradia, para os nossos sonhos, etc. No dia que a gente se equiparar, a gente vai começar a contribuir igual. E também acredito que essa deve ser uma conversa tão normal quanto qualquer outra, quanto o futebol, um programa de Mas TV. você sabe que não é, né? Infelizmente não é assim. É, se eu pergunto quanto a pessoa ganha no primeiro mês de namoro, vão me achar, ainda mais, né, mulher pergunta para o homem, vão achar que sou interesseira, Eu ia te mesquinha, e não sei o quê. perguntar, eu ia te perguntar, inclusive, isso. Quando num namoro a gente deve começar a falar de finanças? Tem emenda Não, as duas respostas, não vai esquecer da anterior, hein? tá bom, e eu acredito que isso é algo que tem que ser natural da pessoa. Se eu tenho curiosidade de saber, eu vou falar. Se o assunto pintar, eu vou perguntar e vou falar. Se eu perguntei para você o que você faz da sua vida, qual é o problema de você me dizer o quanto você ganha? Se a gente vai para os Estados Unidos, a pessoa já fala, eu faço US$ 40.000 por ano. Ele não só te fala, mas fala quanto ganha no ano. Homem, mulher, tipo, tanto faz. É É natural muito lá. comum. E você sabe que algo que a gente coloca dentro da empresa, a gente está começando a implementar questão de cultura e valores dentro da empresa, e eu decidi trabalhar com a abertura de remuneração. Porque se eu prego a transparência, se eu prego a não dinheirofobia, o não medo de falar sobre dinheiro, na minha empresa não pode ser diferente. As pessoas não podem esconder uma das outras o salário. Isso precisa ser aberto. Sim. E Como é é que está sendo engraçado, isso? um grande desafio, porque ao mesmo tempo que as pessoas querem muito, no momento em que
poxa, eu sei, aquilo me gera sentimentos, me gera sensações, mas foi uma decisão que a gente tomou e somos um time e a gente vai ter que saber lidar com isso juntos. E é legal que, aos poucos, as pessoas começam a falar: caramba, eu gosto disso. E não é para você invejar, cobiçar ou falar: nossa, fulano ganha mais do que eu. O que eu sempre inspiro as pessoas a pensarem é: por que fulano ganha mais do que eu? Não é para invejar, é para admirar. O que aquela pessoa fez de diferente, faz de diferente. E assim, dói, porque a gente está falando de algo muito disruptivo, assim, que ninguém nunca viu em lugar nenhum. Mas se é algo que a gente fala daqui para fora, Prega. como eu não vou fazer isso daqui para dentro, por mais difícil que isso seja? E se a gente pudesse referência para outras empresas, que bom que seja, enfim, Maravilhoso. vai ser incrível se isso acontecer. Mas a gente está aprendendo dia a dia. Natália, você falou nós aqui. O que quer dizer nós aqui? Você é a chefe, você é a CEO, você é a chefona, você é a número um, certo ou não? Certo. Da empresa. E abaixo de você, como é que funciona? Hoje a gente tem alguns diretores, né, uma estrutura, né, de diretoria, a gente tem coordenadores, a gente tem assistentes, a gente tem, enfim, uma estrutura, mas que ela é muito transversal. Então, em alguns momentos, a gente tem reuniões onde eu participo junto com todo mundo. Isso foi muito mais para facilitar o dia a dia. Até muito pouco tempo atrás, eu falava com todo mundo. Só que aí eu tinha que ser CEO, fazer vídeo da palestra, da entrevista e ainda cuidar de planejamento estratégico. Então, tendo interlocutores, isso fica muito mais fácil, né, no dia a dia. Tudo é um Os grande seus aprendizado. interlocutores são mais homens ou mulheres? Hoje, meus interlocutores são mais homens, pelo incrível que pareça. E como é você dar ordens? Como é que eles recebem ordens de você? A gente não tem essa coisa de ordem. Diretrizes. Sim, diretriz, porque a ordem parece tipo: eu mando, vocês fazem, né? E não é assim, tem que ser tudo discutido. Porque quando Sim, eu mas dou uma ordem, você é a dona da empresa, certo? sim, com certeza. Então, aqui, o que acontece é... Então, eu exerço muito das diretrizes da empresa. Então, para onde a gente vai, o que eu quero, né? O que eu vejo para o Me Poupe. Até porque, como sou a fundadora e essa estrutura é muito nova, tem coisas que eu vejo que ninguém mais pode ver. E eu tive durante muito tempo, Joyce, essa expectativa de que todo mundo poderia ver o que eu mesma via. E isso me frustrava demais. Porque eu falava: poxa, mas é tão óbvio, como as pessoas não conseguem ver isso? Quando você aceita esse papel de que, caramba, eu preciso liderar, é muito difícil, porque até como repórter eu sempre fui muito sozinha. Não sei, enfim, como é em redação, nunca trabalhei em redação de jornal, mas como repórter de TV, você sai para a rua com uma pauta e você tem que virar aquilo sozinha na rua, e você cuida da imagem, você cuida depois do texto, do roteiro, da edição e não sei o que lá. Então, assim, eu nunca tive times. Então, eu tinha muito receio de ser essa chefe autoritária. Eu mando e você obedece. Então, chegar... E tem sido aprendizado já. Não aprendi ainda não a fazer esse negócio de ser líder, de ser CEO. Tipo, todo dia é um flash. Cada mergulho é um flash. É. É um novo aprendizado. Então, eu entendi que ser líder é diferente de ser chefe. Eu nunca tive um líder, eu sempre tive um chefe. Então, eu nunca tive uma referência de De liderança liderança. inspiradora, sabe? Eu sabia, quando eu montei a minha empresa, o que eu não devia fazer. Aprendi tudo direitinho nas emissoras em que eu trabalhei, o que não fazer. Agora, o que fazer, ninguém nunca me ensinou. E isso eu estou tendo que aprender na prática, e a equipe, claro, sofre, né? Ou seja, vive isso junto. Porque Todo mundo aprende junto, né? todo mundo está aprendendo junto. Exatamente. Natália, dinheiro ainda é um assunto delicado? Assim, por exemplo, quais as maiores questões que as pessoas trazem para você? Olha,
As pessoas falam muito sobre investimentos, como esse é um assunto que eu trouxe muito à tona, porque antes as pessoas achavam que investimento não era para elas. Então, conseguir trazer isso à tona, democratizar o acesso aos investimentos. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é super importante, porque às vezes as pessoas, mesmo que ela esteja endividada, ela às vezes nem pergunta como sair da dívida, ela já quer saber direto como investir. Eu acho isso muito bom. Porque lembra da meta que eu te falei? Então, quando investir se torna uma meta, o sair do endividamento é algo que acontece naturalmente, que a pessoa, ela quer tanto, ela sabe exatamente o que ela quer, então fica mais fácil dela sair daquela situação de endividamento. Sim. Então, essa coisa do onde investir, o que rende mais, como fazer, ou muito do tipo financiar ou não financiar também é um tema muito frequente. Como ganhar mais dinheiro, com a pandemia isso ficou ainda mais forte. Como ganhar algum dinheiro também. Com a pandemia isso ficou ainda mais forte, tanto que a gente tem falado cada vez mais sobre renda extra, sobre como ganhar dinheiro sem sair de casa, empreendedorismo, cada vez mais frequente esse tema também, para que as pessoas se sintam mais autônomas, né? Mais livres, para entender que talvez o nosso sistema de trabalho não volte ao que era antigamente nunca mais. Então, assim, ou não adianta ficar esperando o emprego voltar, porque talvez ele não volte nunca mais, talvez o que você fazia antes não vai mais acontecer. Então, em vez da gente ficar esperando, né, tudo mudar para tomar uma atitude, vamos tomar agora, vamos usar esse conhecimento que você tem com uma outra direção, né, para uma outra direção. Como é que você pode usar esse teu talento hoje para ganhar dinheiro de uma outra forma? Então, eu gosto muito de trazer essas provocações para a cabeça da galera com ideias práticas também, né? E como que isso pode ocorrer, por exemplo, nesse momento em que as pessoas perderam o emprego, perderam a perspectiva, né? Uhum. Como elas podem se reinventar? O que você fala para elas? Quando começou esse tema do reinventar, eu expliquei para as pessoas que a primeira coisa necessária era se inventar. Porque reinventar significa que um dia você se inventou. Mas a maioria das pessoas nunca se inventou. Ela foi. Alguém inventou por ela, sabe assim? Eu só segui um ritmo da vida. Então, me disseram que se eu fizesse faculdade eu ia ter um emprego. Eu nunca me inventei. Eu fiz o que disseram para fazer e o que se entende como o método padrão da sociedade. Então, se todo mundo fala que eu tenho que estudar, fazer faculdade e aí ter um emprego, casar, ter filhos, se Deus quiser, conseguir comprar uma casa e deixar essa casa de herança, então é isso que eu vou fazer. E eu acho que o que se mostra hoje diante dos nossos olhos é que quem esperar o mundo dar as respostas e esperar uma solução do mundo, talvez fique esperando para sempre. Então é hora de se inventar. Então, pela primeira vez na minha vida, eu vou decidir o que eu quero fazer. E a pessoa fica perdida na hora que ela entende que não dá para ela esperar alguma coisa acontecer. Então, a primeira coisa é, do meu lado, mostrar para o público quais são as perspectivas. Então, eu fiz muito vídeo. Tem vídeo sobre como não ser trocado por um robô, quais são as competências mais esperadas, quais são os trabalhos novos que apareceram. Então, se a gente está falando de emprego, quais são os empregos que agora está todo mundo precisando e não tem mão de obra? Quando a gente fala sobre tecnologia, quando a gente fala sobre tudo que envolve mídias sociais e tudo mais, não tem gente no mercado para fazer isso. Programação, enfim, tecnologia é uma mão de obra muito escassa no Brasil. Então, assim, a gente tem trabalhado cada vez mais, a gente até tem agora uma nova influenciadora dentro do Me Poupe só para falar sobre alternativas de renda, que é a Bruna, maravilhosa. É a nossa desfudida, do Te Vira Linda. E assim, então, o nosso trabalho é muito, olha, nem tudo está perdido. Olha quanta coisa existe para você fazer. Só que às vezes você nem sabia que aquilo existia. Então, o nosso papel é muito mostrar que existe algo diferente daquilo que você conhece. Natália, quando as pessoas falam em empreender, você incentiva elas a empreender ou você vai nesse caminho aí que você está falando?
Eu super incentivo as pessoas a empreenderem, porque eu acredito que o empreendedorismo é a melhor maneira de você enriquecer. Porque é a única maneira onde você tem 100% do controle. O que pode ser muito bom, mas também é extremamente difícil, porque depende só de você. E não adianta você colocar responsabilidade no governo, nos seus funcionários, no marketing, no mercado, na política, na crise. Não. Quando você empreende, a responsabilidade é 100% sua. E é por isso que eu amo tanto o empreendedorismo, porque, horas bolas, se a responsabilidade é 100% minha, então eu posso ter 100% de sucesso. Depende só de mim. Foi Todo isso que eu seu. acreditei quando abri mão do meu emprego estável e falei, então é isso. Eu comecei minha empresa com uma colher de pau para fazer o foco na câmera e uma câmera de segunda mão. Eu gravava, eu editava, eu colocava no ar, eu aprendi tudo sobre analytics do YouTube, eu escrevia os textos. Assim, não tinha 40, não tinha nenhuma pessoa. Então, assim, dependia de mim. E foi isso que me fez entender que, cara, isso é o máximo. Porque eu não tenho ninguém para me dizer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que eu quiser. E quando você entende isso e busca as ferramentas, o conhecimento, empreender é uma maneira maravilhosa de você crescer e, mais do que crescer, trazer outras pessoas com você. E hoje isso me deixa muito feliz de, Maravilhoso. tipo, poder gerar emprego, poder colocar coisas novas na cabeça das pessoas e estimular as pessoas que trabalham comigo a empreender também. Então isso faz muito bem, Para você e para todo mundo que está em volta. com certeza. Você tem um programa, uma série que chama Mulheres que Mudam o Mundo, certo? Certo. Qual é o critério que você escolhe para escolher essas mulheres? O que você fala? Boa. O Mulheres que Mudam o Mundo surgiu porque eu acho que nós mulheres brasileiras, talvez mulheres no mundo inteiro, a gente tem pouquíssimas referências femininas de sucesso. Tá no livro de história, é como se as mulheres nem tivessem participado. E cada vez mais a gente tem visto isso, né? Capas de revista ou editorias e tudo mais, o que é muito importante. Mas ainda quando a gente vai falar de referências de sucesso, geralmente é um homem que vem na nossa cabeça. E eu queria mudar isso. Eu queria colocar referências femininas na cabeça das pessoas e na minha também. E eu queria também mostrar que você não precisa de muitos recursos para começar uma empresa. Então, o critério para selecionar as fodonas que a gente fala, né, do Mulheres que Mudam o Mundo, é que sejam mulheres que saíram do nada. Quanto mais do nada, melhor. Então, a primeira mulher empreendedora que a gente selecionou foi a Zica Cis, do Beleza Natural, Eu que é conheço ela. moradora de favela, família de 13 irmãos, demorou 10 anos, era faxineira, empregada doméstica e hoje emprega 1.000 pessoas com Beleza Natural. Então era disso que eu queria, que eu estava falando, porque e eu não queria também mostrar só o dinheiro, a riqueza, não, eu queria mostrar os perrengues e o que essas mulheres tiveram que fazer para sair do nada e alcançar o sucesso e mostrar que o sucesso não é o dinheiro, porque o trabalho delas continua. A Zica, até hoje, tipo, é ela que chega na empresa e dá os seus pitacos e tá ali à frente do negócio. Não é enriquecer e tipo, agora acabou, porque é mostrar que existe um propósito por trás daquilo e que a força da mulher é capaz de fazer muito mais negócios de impacto e que geram transformação social. Então, agora em setembro, outubro, a gente vai terminar de gravar essa primeira temporada com outras 5 mulheres, todas brasileiras. A ideia era rodar o mundo, mas por conta do Covid, a gente vai gravar todas aqui no Brasil, já foram selecionadas. E além dessas fodonas que a gente fala, que são os exemplos, que são os ícones, eu seleciono empreendedoras que estão tendo muita dificuldade, que estão ali no comecinho e não conseguem sair do mesmo lugar. E aí eu vou lá, dou uma consultoria para elas. Inclusive, hoje termina o prazo para se inscrever. Posso fazer um merchan aqui para mandar? Claro, É de graça, claro. tá? A inscrição é de graça. A gente vai selecionar 5 pequenas empreendedoras de São Paulo. É M de Maria, arroba, mepoupinaweb.com.
Tem que mandar um vídeo falando o que é a sua empresa, quanto você fatura, qual a sua maior dificuldade, o que você já tentou fazer e não deu certo. Agora me veio uma pergunta, uma questão que eu nem tinha anotado. Você tem, às vezes, um rompante de querer comprar alguma coisa? Cara, Ah, tenho. Eu quis comprar um sítio no final de semana. e aí? O que você faz quando você tem essa... Você deita no chão e conta até 10 e espera passar? Não, aí eu queimei pré-poder. Tipo, eu quero. Porque fazia um tempão que eu tava pensando em ter uma casa no campo, assim, sabe? Só que aí eu comecei a fazer conta. E mais do que conta, eu comecei a ver o trabalho que ia me dar aquele negócio. Eu faço um SWOT mental para tudo, para quase tudo na vida. É tipo prós e contras de todas as decisões. Sou assim, me julgue, Joyce. Não, E aí, é racional, é isso? total, muito racional. E aí eu comecei a pensar, caramba, quanto que vai custar? E mais do que isso, o trabalho que vai dar, manutenção. E aí tinha uma questão de imposto diferenciado para a área rural, um monte de imbróglio, de área delimitada e não sei o que. Falei, quer saber? Quando eu quiser ir para o campo, eu vou para uma pousada, gente. Dá muito trabalho esse negócio. Mas, assim, de objetos de desejo, de verdade, é muito pouco, Joyce. Não tenho, de Acho verdade. bacana isso. Porque o desafio de empreender, de ajudar os outros, é tão maior ou tão mais inspirador do que você possuir alguma coisa, né? E assim, quanto mais eu estudo sobre economia comportamental, mais eu consigo entender tudo isso, porque o prazer de uma compra, ele dura muito pouco tempo, né? Faz de conta que é tipo uma luz que quebra, sabe quando a luz, antigamente, né? Hoje ela não explode mais porque é de LED, mas tipo te gera aquela sensação muito boa, mas depois vem um apagão. Você não sente mais prazer naquilo. E você sempre vai ficar em busca de objetos que vão te dar aquela sensação de felicidade momentânea, mas que depois não vão te suprir mais. Ao passo que até em relação a objetos mesmo, quando você quer muito alguma coisa, por exemplo, o carro lá que eu queria tanto, ele tinha um propósito de existir. O problema não é você querer as coisas, é você ser levada a querer porque, tipo, é um impulso. O problema é o impulso. Quando você quer muito alguma coisa e aquilo faz sentido para você, é mais do que genuíno você ir lá e juntar e comprar, porque senão, afinal de contas, para que serve o dinheiro, né? Se não para nos servir. O problema é quando a gente vira serva do dinheiro. Quando o dinheiro começa a pautar as suas escolhas. Quando parece que nada mais é suficiente. Quando parece que essa bolsa já não me satisfaz, eu quero outra e outra e outra, e o vazio permanece. Então, assim, nenhuma bolsa do mundo vai te suprir, porque o problema não é a bolsa, o problema é você, entendeu? Tipo, é um buraco que você tem dentro de você. E que enquanto você não perceber isso e não encontrar essa satisfação em elementos, em valores pessoais, não vai acontecer. Às vezes, tipo, parece que falar sobre finanças é só financeiro, é só é, cálculo, é só moeda e tal. E, tipo, não tem nada a ver. O dinheiro, no fim, é o de menos. Porque ele é só um conector. Mas se você não souber o que você está conectando e para que você vai conectar e de onde Não você faz está sentido. saindo, não faz sentido. Você vai ficar, tipo... É por isso que tem muita gente rica que não é feliz e tem muita gente que não tem rica de dinheiro, né? Porque riqueza, ela é muito mais do que o dinheiro que você tem. Voltando a uma das primeiras perguntas que você fez. Tipo, eu acho que eu sempre fui rica, porque eu sempre tive felicidade, digamos, uma plenitude que ia além do dinheiro, sabe? Eu já me sentia rica, mesmo sem Que te ter o dinheiro. permitiu fazer isso, né? Sim, Te deu segurança para isso tudo. exatamente, exatamente. Dá uma segurança, assim. Quando você percebe que a riqueza não tá só no dinheiro, tá em você fazer o que você quer, com quem você quer, na hora que você quer, em amar as coisas que você tem, amar as coisas que você faz, amar o seu trabalho. Tipo, enfim, a riqueza
tá nisso tudo, não tá só no dinheiro. Muito obrigada, Natália. Foi muito, muito legal. Eu já ouvia falar bem de você. O meu sobrinho trabalha com finanças também, o Bernardo Pascovitch. Ele é da IUB. Não conheço, YUBD. brincadeira. Então, É que ele tá assistindo agora, tenho certeza que ele tá? surtou. Ele O só veio Mala, seu sobrinho, assistir, adoro ele. sabe? Ele só veio assistir porque era você, tá? Porque é a primeira live minha que ele assiste. Então, eu estou É muita fingindo que saco. não vi, tá? Então, ele já tinha me falado muito bem de você, as meninas da revista, da JP também, mas eu gostei de te conhecer ao vivo e a gente conversar e ver essa mulher maravilhosa que você é, tá? Eu que agradeço, Joyce. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Assim, eu não sabia que essa live era com você. Porque estava na minha agenda lá, live com Joyce. Eu falei, live com a Joyce e tal. E aí o Bernardo me falou, pô, você vai falar com a minha tia? Eu falei, quem é a sua tia? Ele falou, a Joyce Pascovitch. Eu falei, para, até parece que ela é sua tia. Ele falou, não, é mesmo e tal. Eu falei, você acabou de subir uns pontinhos no meu conceito. Ele é bom, hein? Esse menino é bom. Natália, você é maravilhosa. Se ele é bom, você é muito especial, danada. Te dou parabéns, orgulho de ter uma mulher que nem você, para dar o exemplo e para iluminar o caminho de tantas outras mulheres, né, que veem que é possível. É possível Obrigada. transformar não só o sonho, mas o seu instinto, o seu desejo em realidade. Muito Parabéns, obrigada mesmo, viu? muito Obrigadão. obrigada. Espero que a gente se veja por aí depois que isso tudo passar. Com certeza. Um beijão, muito obrigada. Beijo, pessoal. Obrigada a Bom final de você. Tchau, semana. tchau. Tchau. Muito boa essa conversa com a Natália. Foi bom demais essa lição de... Nossa, essa abertura de canal para ver que a gente pode, sim, dar um passo além, que a gente pode aprender coisas que a gente não sabe fazer. Eu, pelo menos, não sei investir, não sei nada disso. Foi muito bom falar com a Natália. Vou abrir meus canais, minha percepção e vou cuidar mais de tudo que está em volta de mim. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui, muita gente. Chegou uma hora, tinha mais de 1.800 pessoas. Eu queria agradecer também essa parceria que a gente tem com o Magazine Luiza, com o Magalu, que é muito importante para mim, porque isso permite que a gente trabalhe, que tenha um trabalho reconhecido. Então, aproveita e vai lá no Glamorama conferir o que a gente escolheu essa semana. Sim, eu sou tia do Bernardo. Vai lá conferir que tem um monte de coisas. Essa semana são presentes para os leoninos, que é o signo desse período que a gente está passando. Então, dicas de presente para quem faz aniversário nesse período. Obrigada por tudo e segunda-feira tem mais. Valeu. Tchau, tchau. Bom fim de semana.